Olá, seja bem-vindo à Estereoscopia BR. Já entrando no clima natalino, trago para vocês mais uma vez uma miomectomia estereoscópica. Alguns de vocês vão perguntar, poxa, outro mioma? E eu vou dizer sim. Sabe por que é importante tanto vídeo de mioma? Porque dependendo de como esse mioma está infiltrado no miométrio, o tamanho dele, a posição, a localização, a gente vai utilizar de técnicas diferentes, algumas vezes técnicas associadas, e muitas vezes alguns macetes vão ajudar muito você a ser mais resolutivo e mais seguro nesse procedimento, em que existe grande potencial de complicações, seja nas perfurações, principalmente naqueles miomas figo 2, figo 3, às vezes quando a gente acaba fazendo, em que estão próximos da serosa, e pelo tempo cirúrgico também está aumentado o risco da gente acabar criando um overload se a gente não tiver um controle legal. Dessa vez eu me deparei com um mioma figo 0, foi um mioma bem bonitinho para a gente trabalhar, e eu vou mostrar para vocês a técnica clássica do fatiamento. Essa técnica que você vai utilizar não só no mioma, mas também nos pólipos, por eles estarem bem na superfície, e conseguir ilustrar bem aqueles desenhos que eu faço, de cortar no primeiro plano, depois no segundo plano, mantendo a base fixa, para não ficar balançando muito. É fundamental com que você domine todas as técnicas, fatiamento, empurramento, massagem uterina, saber o uso de medicamento, que eu já falei um monte de vezes aí, de vasopressina, o acetato de gosserrelina, saber fazer um balanço hídrico bom para você ter a segurança do procedimento. Tá? Então, o conjunto de todas essas técnicas vão ajudar você a ser um estereoscopista melhor, mais resolutivo e muito mais seguro. Então vamos dar início aqui, vamos dar o play aqui. Aqui eu já entrei com o ressectoscópio direto na filmagem, porém, antes dessa entrada, eu já tinha feito uma estereoscopia diagnóstica com a camisa circular, ótica de 4, clássica. Eu sempre repito isso por quê? Porque isso aumenta a segurança antes da sua dilatação. Você consegue avaliar melhor a cavidade e reduz a chance, falso trajeto, laceração do colo, aquela dificuldade toda que a gente faz quando a gente tenta entrar direto com a vela. Então, toda vez eu repetir isso para vocês, porque eu vejo que a maioria de vocês não faz esse tipo de procedimento antes. Então, a gente tem um mioma G0, se você não lembra da classificação, tem bastante material sobre isso lá no Instagram. E vamos já aproveitar para fazer a parada aqui. Olha só, a gente consegue ter uma ideia do tamanho do mioma através da nossa alça. Essa alça tem 7 milímetros de largura e 5 de comprimento. Então esse mioma tem cerca de 3 a 4 alças, tem na faixa de 2 centímetros a 2,5 centímetros de largura e vai ter um pouquinho mais aí de 1 centímetro de altura. Então, lembra daquele desenho que eu gosto de fazer? Depois eu vou colocar aqui uma colinha para a gente relembrar. A gente vai cortar em 2 planos, a gente não vai reduzir a base dele. Então a gente vai cortar primeiro no plano de cima, o mais retinho possível. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, como você achar melhor. Então aqui em 3 ou 4 cortes a gente vai cortando e vai tentar deixá-lo todinho plano. Deixa eu fazer uma outra pausa aqui para mostrar aqui, ó. Então, aqui a gente fez o quê? Um corte relativamente reto, né, dentro da possibilidade, mas a gente tirou o primeiro plano todo. E a gente não reduziu o tamanho da base. Se eu tivesse cortado, por exemplo, ele inteirinho do lado e do outro, às vezes a base vai deixar ele solto e ele não vai conseguir ficar fixo direito para a hora da secção. Então a gente já cortou e agora vamos de novo. Começa no ladinho, sobrou uma orelhinha lá pro lado, vamos fazer no segundo corte. Outro corte de novo e vamos novamente aqui, ó, de novo, ó, sempre fazendo o corte. Nessa parte final, vamos tomar um pouco de cuidado para não penetrar tanto a alça e lesar a parte posterior. E lembrando o seguinte, esse movimento aqui é legal para mostrar, por quê? Deixa eu voltar um pouquinho. A nossa alça não é só um equipamento de corte, ela pode também, que nem aqui, ó, você pode empurrar o seu material, e você viu que até agora eu não fiz nenhum corte, em nenhum momento eu tirei as peças. Você corta, empurra a alça para trás sem estar pisando no pedal, e você vai posicionando sem ter que ficar toda hora, tira, vai, tira, vai. Ah, mas esse mioma é fácil. Tudo bem, nesse mioma é fácil, mas quando for num difícil, você vai conseguir fazer um procedimento muito mais complexo, em menor tempo, e vai te permitir com que você tenha tempo para realizar esse procedimento. E a gente sabe que na miomectomia, um dos nossos principais inimigos é o tempo. Porque quanto mais tempo a gente fica lá parado,
essa paciente está absorvendo o líquido e vai reduzindo a nossa capacidade de resolver essa miomectomia. Então lá, sobrou agora só uma capinha fina, tem que tomar cuidado, não adianta afundar muito a alça, tá? E vou até dar uma desculpa aqui a essa paciente, acabei cortando depois, foi feita uma ablação posterior. Então eu não teria tanto problema em dar uma enterrada com a alça lá no fundo trazido. Não é o ideal, eu queria realmente também mostrar a técnica bonitinha aqui. E eu tenho outro problema, se eu enterrasse de alça lá no fundo, eu poderia perder o meu parâmetro quando eu fosse fazer a minha ablação. A ablação é uma vez. Começar a fazer cavocar no mesmo lugar, pode ser que você perca parâmetro e acabe às vezes furando porque perdeu a noção de quanto que você já afundou na mesma parede. Então mesmo nesse caso, vale a pena você fazer um corte preservando o miométrio. Então aqui no final, fazendo a terceira camadinha dele e terminando aqui o corte. Deixei isso aqui proposital no final, fiz alguns cortes agora. Aí que outro dia me perguntaram, como que você tira o seu material? Agruda com a tua alça, tira tudo e coloca. Pode tirar por dentro da camisa? Pode. Eu acho que demora um pouco mais, eu acho que às vezes você pode quebrar a proteção de cerâmica, mas é a opinião. O professor Arias prefere esse tipo de retirada. Eu acho bom, a minha fala de sempre, né? Você saber tudo. Tem a opção de tirar com tudo quando o colo está fácil. Quando é aquele colo difícil, você pode tirar só com a camisa interna, sempre importante. Deixa a camisa externa lá dentro e tira com a camisa interna protegendo a sua ótica. Não tira deixando a interna e a externa lá dentro e você saindo com o ressecto com a ótica desprotegida. Isso aumenta o risco de você quebrar a sua ótica. Então aqui no final, você consegue agarrar vários pedaços juntos e tirá-los todos de uma vez. Então foi proposital aqui, eu fiz uns cortezinhos rápidos. E mais uma coisa, outra dica que eu falei outro dia. Quando vocês forem sair e tiver muito pedaço, o ideal é deixar pedaço grande. Quanto maior o pedaço, mais fácil você tirar os pedaços depois, né? Vai formar menos pedaço, precisa fazer menos movimento. Porém, se ficar pedaço pequeno, não fecha e tira o ressectoscópio. Sai com ele de uma vez um pouco mais rápido e fecha ele no final, para o útero cuspir os pedaços pequenos se você não tiver tanta dificuldade. Às vezes pedaço pequeno de material você não consegue nem agarrar com a alça de tão pequenininho. Então vocês viram aqui já está quase acabando o procedimento, você viu que foi bem rapidinho. O ideal é cortar realmente na linha de cima, linha de baixo, até chegar na base. Aí você vai falar, pô, tem gente que fala para atacar a base. E algumas vezes sim, algumas vezes é importante. Principalmente quando a nossa base estiver muito penetrada no miométrio, o meu objetivo é fazer soltar. Aí é a questão de soltar a cápsula. Mioma G0, mioma fácil, mioma que deu para fazer super tranquilo aqui, acho que não deu 2 minutos com o vídeo editado, mais corte de quando estava fora da cavidade. Então, é procedimento que deu para mostrar direitinho como que vocês devem fazer. E você pode fazer a mesma técnica nas suas polipectomias. Aqui no final, eu estava procurando, tinha visto um abaulamento pequenininho, eu tinha identificado aqui um miominha, e no toque mesmo, no tato, eu acabei identificando na parede posterior, um bem pequenininho. Então, ressecado também, depois acabei passando de novo o ressectoscópio na ablação, mas acabei aí tirando outro mioma, o mioma G2, G3, aí figo 2, figo 3, aproveitei e retirei também no mesmo momento. Então foi um procedimento bem legal, deu para ver a técnica direitinha. Vou colocar para vocês aqui agora que terminou o procedimento, fiz ainda uma cauterizada, mas vou colocar aqui do lado a fotinha para vocês verem. Então aqui do lado está o nosso miominha, o desenho clássico. Acabamos de ver como que a gente faz isso na cirurgia comentada e agora no nosso esqueminha. Então assim, corta num plano, corta no outro. E lembrando, isso é um tipo de técnica que a gente pode utilizar em pólipo, em miomas com pouco comprometimento miometrial e que vão facilitar muito a nossa vida, porque a gente vai ter uma base onde essa estrutura estará presa e ele não vai ficar sambando muito a hora que eu passar o ressectoscópio. Se eu soltar a base, se eu fosse cortar, ao invés de cortar primeiro numa parte, eu reduzisse ele e deixasse ele fininho, às vezes ele ia ficar bambo, ia ficar um pedaço muito grande de material e atrapalha para fazer a ressecção. Para mim, foi a cirurgia mais didática que já me apareceu para poder mostrar essa técnica de ressecção, a ordem de fazer de um lado para o outro, em andares diferentes. E você me conta aí o que você achou, se gostou, o que faltou, que outra técnica de miomectomia que você gostaria que eu colocasse.
Reforço que dia 10 de dezembro é a última data para recebimento dos currículos dos interessados no curso e no Fellow de Esteroscopia Ambulatorial para o primeiro semestre de 2024. Tá interessado, tá com alguma dúvida? Me manda um direct, me manda uma mensagem para eu poder explicar, te orientar. E em breve, até o dia 13, se eu não me engano, eu vou soltar aí quem serão os nossos colegas do Fellow e do curso que nos acompanharão no primeiro semestre do ano que vem. Dúvidas, críticas, qualquer coisa, estou à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau!